contribuir nessa noite. Já estou vendo pessoas conhecidas aqui. Né, seu Heitor? Prazer tê-lo aqui conosco. Pessoal, então, a gente tem um tempinho aí legal para falar, né? Eu vou ter em torno de uma hora e pouco para falar. E depois as perguntas ficam para o final, né, Mirela? Queria que você me ajudasse a orientar o pessoal antes de eu começar. E para o pessoal ir deixando até durante a minha fala, se vocês quiserem ir deixando perguntas no chat, depois a gente retorna e vai respondendo a todos, tá? Para a gente não ficar interrompendo toda hora, que senão a gente acaba fazendo um evento que é de 2 horas, a gente faz em 4. Então, a gente combina assim. Quem tiver um insight, alguma coisa, quiser perguntar, já registra no chat, que a Mirela depois vai me ajudar a coordenar isso. Certo, Mirela? É isso? Certo. Isso mesmo, Isabela. Obrigada. Então, tá bom. Então, já vou me apresentar, já partilhando o meu slide aqui. Apesar de ter gente aqui que me conhece há 30 anos, aqui nessa apresentação, né, Heitor? Né? Tem gente que me conhece há 30 anos. Espera aí, gente. Espera aí que meu slide não está na posição certa. Pronto. Peraí. Não sei o que houve. Foi para o final. Vamos imprevisto. Pronto. Consegui. Bom, nosso tema hoje, por que eu escolhi esse tema? Já que, como eu sou uma futurista profissional, agora vocês vão entender melhor ali na frente como é que eu me tornei futurista. Por que esse tema é um tema tão falado, não só durante a pandemia, não só pós-pandemia, mas até antes. A gente já vinha falando de futuro do trabalho, né? E a gente precisa entender o porquê disso. Tem muita gente que não sabe o porquê, né? E a minha missão como futurista agora está esclarecendo algumas coisas que não estão sendo embasadas, né? Conforme os estudos de futuristas globais, tá? Então, eu sou a Isabela Stanisio. Para quem não me conhece, em todas as redes sociais, esse aqui é meu arroba, você vai me encontrar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, exatamente como está o meu nome aqui, porque eu sou a única no mundo com esse sobrenome, né? Isabela Stanisio, a minha família termina aqui, o sobrenome termina comigo, porque eu não tive filhos, tá? Então, eu sou muito fácil de ser encontrada nas redes sociais, tá, gente? Então, eu quis dar um enfoque nesse mundo novo, porque já de cara eu quero começar falando com vocês que o novo normal não existe. Quando a gente, futurista, escuta falar de novo normal, dá um arrepio na coluna, no cabelo, porque o normal, um normal para nós é uma disfunção. A gente não vivia antes da pandemia em alguma coisa normal. Não é possível que a gente encarasse o que a gente vivia com tantos problemas sociais numa coisa normal. Tá? E se estava bom lá do jeito que você vivia, se você estava muito feliz no país pleno, na sua normalidade, você provavelmente se encontrava numa zona de conforto profunda, tá? Porque a normalidade é uma disfunção, tá? A gente não pode se convencer ou se conformar com o normal. E de forma que a gente está acelerando, está vendo o mundo acelerado, e vocês vão entender mais na frente por quê, é impossível ter um novo normal. É impossível, não existe isso, tá? A aceleração em todos os sentidos da humanidade decorrente das tecnologias, da quarta revolução industrial, da pandemia, torna a nossa vida, cada dia que a gente acorda, é de um jeito diferente. E é impossível a gente aceitar como normal o que era
Para mim tá bom, para o outro não tá? Então tá normal. Não é normal. Não existe um novo normal. E lembre, normal é uma disfunção, tá? O que a gente pode ter é um novo mundo daqui para frente. Então, eu quis botar esse tema justamente já para esclarecer. Não existe um novo normal, mas vai existir um novo mundo que a gente já está construindo, certo? Então, mas quem sou eu, na verdade, né? Apesar do Heitor me conhecer muito bem, eu sou uma carioca que vim exatamente há 28 anos atrás para Santa Catarina trabalhar. Me disseram que era um ano. Era um projeto na Brasil Telecom, ainda grandes projetos, né, que eram terceirizados na área de computação, grandes projetos enormes. Nem era Brasil Telecom, acho que era Telesc ainda, gente. E o Heitor estava lá nessa época. Em 1993, eu cheguei aqui para trabalhar um ano só. E desse um ano eu fiquei para outro projeto mais um ano, por uma multinacional. No terceiro ano eu fui convidada por outra multinacional para ficar de vez, né? E eu fiquei. E eu trabalhei de 93 para cá, 18 anos nessa segunda multinacional, cuidando de todo o sul do Brasil, como gerente de negócios. Todas as empresas que eu trabalhei foram empresas de tecnologia e inovação, tecnologia da informação e inovação, né? As maiores do mundo eu trabalhei, tá? Então, eu era responsável eu peguei já com 25 anos a gerência sul do Brasil e atendia todos os segmentos, todas as verticais nos 3 estados, tá? Depois de 18 anos, eu resolvi dar um pulo, né? Porque eu já estava muito tempo naquela empresa, já não tinha mais que projeto atender, já estava atendendo o Brasil, já sabia de tudo da empresa e resolvi buscar novos desafios. Fui para uma outra empresa, uma multinacional alemã, também onde me deram todo o sul do Brasil. E aí, como eu fui contratada em São Paulo, eu ia atender todo o sul do Brasil e Rio de Janeiro. Eles perguntaram onde é que você quer morar. Eu falei, na minha casa. Aí eu continuei aqui por coincidência. Foi tudo coincidência, porque todas as empresas que eu trabalhei depois da Consist, que eu trabalhei 18 anos, foram empresas de São Paulo, onde eu fui contratada em São Paulo para trabalhar em São Paulo. E eu sempre negociava para ficar aqui, e dava certo, né? Então, da Software AG, eu tive outro convite para trabalhar. A Software AG é uma das maiores software houses do mundo, alemã, não sei se vocês conhecem, uma baita de uma empresa também. Eu fui convidada em seguida por um núcleo da 3M lá nos Estados Unidos. É uma empresa do grupo 3M chamada Cogent Systems, que trabalha desenvolvendo sistemas de inteligência para o FBI. E eu fui convidada para ir para esse núcleo e eu fui para lá aprender tudo para trazer para o Brasil, tá? Então, novamente, como não tinha uma matriz no Brasil, eles perguntaram onde é que você quer ficar, já que você vai trabalhar de casa, que você vai implantar. Eu falei, eu quero trabalhar na minha casa. Eu vou atender Brasil. Aí continuei aqui em Floripa, atendendo o Brasil inteiro. E aí comecei a trazer a solução do FBI para as inteligências de Polícia Federal, todas as inteligências de polícia do Brasil, todos os órgãos mais de inteligência e do governo, empresas, enfim. Foi um trabalho muito, muito interessante, mas como eu sempre fui ranteada e o desafio me movia muito, não deu pouco, deu 1 ano e meio, 2 anos que eu já estava com esse pessoal da Cogent, a Intelbras foi lá e me fisgou. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar numa empresa brasileira e em Santa Catarina, né? Ou seja, depois de 20 e tantos anos de profissão, de carreira, eu fui trabalhar numa empresa em Santa Catarina, morando em Santa Catarina, e eles me chamaram para estruturar uma área nova, que é a área de verticais, e eu aceitei o desafio, vim, trabalhei na Intelbras, e aí até que eu fui ranteada de novo pela Microsoft. Mas só que dessa vez era para ir de vez para São Paulo, e eu aceitei.
E eu fui para São Paulo, assumi uma diretoria nacional de negócios, transformação digital. E aí eu já estava beirando aí os meus quase 27 anos de carreira, 28 anos. 28 anos de carreira. E lá em São Paulo, como eu já vinha numa pegada de trabalho a minha vida inteira, muito punk mesmo, muito trabalho, muita viagem, muito. Quando eu cheguei lá, né, eu ainda tinha que coordenar 200 funcionários pelo Brasil inteiro, eram uma equipe grande junto comigo, equipe de geração Y, geração Z, a garotada toda nova comigo, pessoal de licitação, tudo que envolvia. Projetos, eram serviços, tá, gente? Eu não lidava com produtos. A gente fechava projetos dentro de empresa e a minha equipe era responsável por serviços de transformação digital. Só que eu entrei numa pegada, tive um burnout agudo, né? Fui internada no Einstein, não mexia meu corpo, um esgotamento assim surreal, e eu fui obrigada a ficar 30 dias em casa. Foi quando eu me dei um estalo se era aquilo mesmo que eu queria para o resto da minha vida, que eu estava me doando, trabalhando muito, com muito amor sempre. O Heitor me conhece, com muita dedicação, com muito empenho em tudo que eu fazia, alcançando as metas necessárias das empresas que eu passei. Mas era aquilo que eu queria. Eu estava quase completando 30 anos de carreira e eu me perguntava, eu estou realizada? Eu estou com burnout realizada? E aí, nesse período de folga, eu resolvi tomar coragem e encerrar minha carreira no mundo corporativo, tá? Quando eu tive burnout. Mas aí eu me planejei ainda um ano para poder juntar dinheiro, me estruturar, saber o que eu ia fazer, né? Para aí poder sair da Microsoft, que foi em 2018, tá? Então foi aí que o futurismo, eu sou cientista da computação, sou mestre em ciência da computação, computação distribuída, sou doutora na área de engenharia, tá? Do conhecimento voltado para a transformação digital, tá? Tenho 2 MBAs, tenho especialização em marketing e gestão de pessoas. E aí, quando eu quis virar a chave, eu entendi que eu não poderia desconectar, porque eu amava o meu trabalho, só que eu precisava de algo que realmente me desse um propósito, uma causa, que eu realmente não me sentisse esgotada e não querendo ir trabalhar, mesmo estando num cargo dos sonhos de todo mundo que trabalha na minha área, com o salário dos sonhos, tendo os benefícios maravilhosos, mas não tendo vida social, não vendo a minha família, não vendo meus amigos, simplesmente trabalhando sábado, domingo, feriado. Que vida era aquela, né? Era ali naquele momento que eu tinha que virar. Foi quando eu vi um vídeo, caiu na minha frente um vídeo da Singularity University, que é a universidade do Google com a NASA, lá na Califórnia, e eu fiquei encantada. Eu falei, é isso que eu quero fazer, porque eu consigo juntar tudo que eu sei sobre estratégia de inovação, tecnologia, e vou pensar no ser humano também. Vou trazer a humanidade para o meu trabalho, né? Eu vou estudar esse negócio. E aí, eu me lembro, a formação eram de 11 semanas, a formação oficial na época, né? Antes daquela época, eu dei um jeito, né? De realmente pedir demissão, cumprir aviso prévio e embarcar. E já fazer a certificação, tá? Então, eu já me certifiquei em primeiro lugar na Singularity, lá na Califórnia, como futurista. E aí eu não parei por aí, tá, gente? Então, hoje, a Isabela de hoje não é esse tudo que eu contei para vocês. A nova Isabela é essa aqui, tá? A nova Isabela é futurista ou pesquisadora e pensadora de futuros, é a mesma coisa. Eu sou humanista e educadora. E eu sou mentora, estrategista de inovação e negócios, usando a metodologia de futuros. Tá? E agora, uma empreendedora totalmente digital, já trabalhando nos modelos de trabalho do futuro. Tá? Hoje, e depois que eu terminei a Singularity, eu fiz a formação no Institute for the Future,
que é uma grande instituição também de futuristas, que fica na Califórnia. Foi minha segunda certificação. E aí eu fui para uma certificação que é a mais top do mundo, que é a certificação internacional no projeto Millennium, The Millennium Project, que é o maior instituto de inteligência de futuros do mundo. Eu me certifiquei em dezembro de 2019 como futurista profissional a partir dessa certificação do projeto Millennium, né? E nesse meio tempo eu fui aplicando, né? Fui tendo demanda de trabalho em empresas e com pessoas para aplicar a metodologia de futuros, tá? E aí também tive um acesso à Finlândia, à Universidade de Turku, que eles são especializados em futurismo para negócios. Eu também trabalho com a Unesco, né, junto à área de Futures Literacy, que é a alfabetização para o futuro, que a Unesco hoje considera que todo e qualquer profissional, agora, não importa se ele é de dentro de uma empresa, ou se ele é um profissional liberal, autônomo, ou empreendedor, ou empresário, ele precisa ser alfabetizado para o futuro. Isso está lá na página da Unesco, tá? Então, também pertenço à Unesco, tá? E também agora fui oficializada como head do Millennium Project, com o projeto Teach the Future no Brasil. Eu sou a head no sul do Brasil para o projeto Teach the Future, que é onde a gente vai levar os estudos de futuros para educadores e crianças, tá? Então, eu estou junto com a futurista Rosa Alegria nesse projeto, né? E eu assumi o sul do Brasil a partir dessa semana. A gente vai em breve a gente vai inaugurar esse belo e lindíssimo projeto, tá? Então, hoje eu sou essa, tá? Mas tudo foi decorrente do meu passado, né? Eu tinha que aproveitar o que eu já tinha para me sentir feliz, porque eu estava esgotada do modelo antigo, né? Do mundo antigo. Aquele mundo antigo eu já tinha despertado que eu poderia ser muito mais, eu poderia deixar um legado muito maior, se eu tivesse uma coragem muito grande de, após uma carreira super estabilizada, super bem sustentada, com excelentes resultados, eu simplesmente dar um tchau e recomeçar do zero, né? Então, eu fiz isso e deu certo, tá? Eu posso dizer hoje aqui para vocês, 2 anos depois, que deu certo. Então, a gente, antes de começar a falar de futuro, a gente tem que entender uma coisa. Vou tirar essa janela aqui, gente. Não sei como é que tá a janela de vocês. A minha tá me atrapalhando. Peraí. Pronto. Bom, como é que a gente... eu vou trazer alguns conceitos aqui, talvez vocês saibam já, mas vai fazer sentido lá na frente, quando a gente chegar realmente no boom, né, da ebulição. Bom, a gente está passando por uma ebulição, né, no planeta. A gente está passando por Isso vinha antes da pandemia. A pandemia só potencializou, né? Inclusive, houve um estudo do Banco Mundial em 2015, que se a gente não fizesse nada a partir de 2015, para reconstruir nosso planeta, para a gente recuperar muita coisa do nosso planeta, se não fizéssemos nada, presta atenção, gente. Em 2050, a gente precisaria de 3 planetas Terra para poder atender a toda a população que vai existir em 2050. Então, o que estava acontecendo? Eles se deram conta de que a gente já não estava vivendo, a gente estava sobrevivendo e que algo tinha que ser feito. E aí, nessa época, foi uma das forças de mudança do mundo, tá? Veio aí esse estalo, que são um dos drivers de mudança. E aí houve, né? A ONU foi responsável por juntar todos os países e elaborar os 17 Objetivos Sustentáveis do planeta. Foi por isso que os 17 ODS surgiram, para a gente ter como objetivo, foco, aqueles 17, para a gente não chegar em 2050 procurando vida em Saturno, né? Como aquele filme Interestelar,
que é exatamente isso que acontece. Exatamente isso, tá? Eu traço um cenário futuro aqui naquele filme. Quem não viu ainda, eu recomendo que veja. Então, se a gente não fizer alguma coisa hoje, e muita gente nem sabia disso lá em 2015, está sabendo agora, se a gente não fizer parte dessa força-tarefa que tem que ser de todos e do mundo, 2050, a gente não vai ter lugar aqui na Terra para a gente, tá? É fato. Tá? Então, esse foi um dos drivers de mudança, tá? E aí, nesse momento, até então, não se ouvia falar em futurismo, né? 2015, 2016, existia, porque é uma disciplina que existe há mais de 20 anos, 30 anos, tá, gente? E o futurismo, antes de eu dizer para vocês do que se trata, vamos deixar bem claro que futurismo é a tradução do que chamam lá fora de foresight. Todo o mundo inteiro fala foresight, de insight, né? O insight é um insight de uma ideia que eu tenho agora. O foresight é aquela ideia lá, um insight do futuro. Foresight, tá? Então, só no Brasil que eles traduziram para futurismo, que está errado. Mas como foi uma coisa que agora não tem como voltar, porque futurismo é um movimento de arte da idade moderna e que tem muito a ver, tem algumas pegadas do nazismo, mas o futurismo que a gente está falando aqui não é um movimento de arte, tá? Então, para não ter confusão, quando vocês verem artigos, estudos, foresight ou estudos de futuros, futures thinking ou prospectiva, que é o que a América Latina traduziu, tá certo. É o futurismo. É o conceito de futurismo que eu vou passar para vocês aqui, tá? O que é o futurismo e por que é tão importante quando a gente fala de futuro do trabalho? Porque o futurismo é quando a gente se coloca, cria cenários alternativos futuros para diversas áreas, pode ser para o trabalho, pode ser para negócios, para a economia, para a política, para a educação. Você consegue criar cenários alternativos para o seu setor, ou até mesmo para o seu nicho, para o seu negócio, escolher o melhor cenário, o seu cenário de futuro preferido, ou futuro desejável, que a gente chama, e antecipar ações para o presente, tá? Então, você olha lá um cenário de 5 anos, traça 4 cenários, tá? Vamos supor, um possível, um plausível, um preferido, né? Um desejável. Escolhe o desejável ou o ideal. Tá, o que eu posso antecipar para hoje? Ou antecipar para o ano que vem? Então, nós temos dentro do futurismo, do foresight, aproximadamente 200 métodos que a gente utiliza para fazer esse exercício, tá? Então, o que aconteceu? Com essa necessidade de reconstruir o planeta, para um planeta mais inteligente, aí a gente veio também outro driver importante, né? Que a gente vai falar mais na frente. Eles entenderam lá que o futurismo iria ajudar, tinha que sair de dentro do mundo acadêmico, que ele era só visto por pesquisadores do mundo acadêmico, e ele que ia salvar o que a gente estava passando, a aceleração, o método, esse método aqui ia salvar a gente. E aí foi naquela época já que a Finlândia já começou a usar o futurismo para negócios, o futurismo para o governo, inclusive o governo da Finlândia tem o Parlamento do Futuro, tá? Por isso que eles são o que são, porque eles aplicam a metodologia de futuros em tudo e qualquer coisa, tá? Só que eles antenaram lá na frente. Lá na frente, quando teve o boom em 2015, e isso tudo aconteceu, tá? E aí, tá, mas onde é que estão? Por que né? Onde é que estão esses futuristas, né? Quem são esses futuristas? Bom, primeira coisa, não temos escola no Brasil que forme futuristas profissionais. Não existe, tá?
O que a gente tem são certificações de praticante de Foresight, tá? Praticante, onde a gente ensina a ferramenta, né? Porque para você se tornar futurista, você tem que, tipo um mestrado, você tem que estudar que nem eu estudei 2 anos direto, né? Tive que apresentar vários projetos, tive que ser admitida, né? Em todas as instituições que eu fui, tive que escrever muito artigo, igualzinho, gente, tá? Então, aí sim você é considerado futurista. Mas isso não impede de você aplicar a metodologia de Foresight não sendo futurista. Hoje eu ensino Foresight para muita gente, eu trabalho em empresas aplicando a metodologia para a gente poder acelerar muita coisa nas empresas, tá? Então, hoje nós temos vários futuristas conhecidos no Brasil. Temos as futuristas, né, que foram pioneiras, que são nossos exemplos. É uma honra, porque tem a Rosa Alegria, que é a minha mentora, tem a Lala Denzelin, eu não consigo falar o sobrenome dela, são as 2 primeiras futuristas do Brasil, tá? Há 20 anos atrás elas já eram futuristas. E agora tem uma geração nova de futuristas chegando, né? Eu faço parte dessa geração nova, que elas entraram no futurismo quando ainda era campo de pesquisa, né? A gente já está entrando, colocando a mão na massa. Mas ai da gente se não fossem elas, porque elas são as nossas grandes mestres, né? As nossas grandes referências aí, passaram e viram, e elas convivem com futuristas do mundo inteiro, então os estudos são feitos em conjuntos, sempre com um olhar global, agindo local. O futurista faz isso, tá? Então, é o que eu falei, o mundo entrou em ebulição, né? A gente está passando pela mais importante e mais marcante transformação que a raça humana já passou. Não existiu primeira revolução, não existiu segunda revolução, nem terceira, nem guerra, nem nada que fosse tão marcante em ponto de transformação, tá? Nós estamos vivendo a mais marcante transformação que a raça humana, desde que ela apareceu aqui, passou. Então, só que é agora, o shift tem que ser agora, né? E talvez o resultado, a pandemia tenha até sido um resultado, sem a gente levar em consideração as questões políticas, aqui não é o meu caso, tá? Levantar questões geopolíticas ou políticas, tá? Mas a gente até vê a pandemia como resultado dessa ebulição, esse choque social, e tudo que o planeta já não estava aguentando mais, né? Então veio que como um grande sinal que é agora que tinha que mudar, né? Quem não tinha acordado ainda, acordou agora, tá? Só que antes da pandemia aconteceu outro driver de mudança muito importante, que foi a 4ª Revolução Industrial, que a gente está passando, e a previsão dela é que dure 20 anos, tá? Ela foi anunciada oficialmente em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, em 2016, ou seja, um ano depois que a ONU, né? Então, em 2016, ela foi oficializada, tá? Então, a gente tem uma previsão de 20 anos de 4ª Revolução Industrial. Já vi vários artigos no LinkedIn, até de americanos, australianos, pessoal da Europa falando de 5ª Revolução Industrial. É impossível, tá, gente? Não existe 5ª Revolução Industrial, porque a gente está no início da 4ª Revolução Industrial e a gente está na primeira fase de transformação, de 10 transformações que a gente vai passar. A gente ainda está na primeira, tá? Então, o que é a 4ª Revolução Industrial? Todo mundo escuta, mas eu garanto que poucos aqui leram o livro do Klaus Schwab, que é o idealizador do Fórum Econômico Mundial, chamado 4ª Revolução Industrial. Um livro fininho assim, que todo mundo deveria ler, tá? O que foi a 4ª Revolução Industrial que está sendo? É quando o homem descobriu que poderiam haver uma convergência entre 3 tecnologias: as físicas, as biológicas e as digitais. Até então, essas tecnologias trabalhavam separadamente. A 4ª Revolução oficializou a convergência
das 3 tecnologias. Aí o que aconteceu? Uma aceleração desenfreada, um escopo totalmente inovador e exponencial, onde tudo parecia muito mais rápido do que sempre foi, tá? Onde a gente sai do modo linear de desenvolvimento e inovação para o modo exponencial, onde as tecnologias exponenciais surgem, porque até então a gente falava de tecnologias, a gente não falava de tecnologias exponenciais, a gente começou a falar a partir desse momento aqui. Por quê? Elas começaram a convergir de todas as formas, né? Então, essas são são 3 categorias, e dentro dessas 3 categorias que a gente encontra a internet das coisas, a inteligência artificial, a robótica, deixa eu ver, a impressão 3D, a internet do cérebro, o rastreamento de genoma, ou seja, tudo, né? A computação quântica, tudo está dentro dessas 3 categorias, trabalhando em convergência o tempo todo, tá? Então, aí nós vimos soluções para problemas sociais, para problemas na saúde, para problemas em todos os quesitos que jamais o homem poderia imaginar que pudesse solucionar, tá? Por isso o mundo virou exponencial, por isso essa palavra veio para o nosso vocabulário, tá? Eu estou dando bem a base para vocês, porque eu faço palestras antes da pandemia, eu fazia palestras ao vivo, e eu perguntava para as pessoas, esse ano ainda, em 2020, eu fiz, e as pessoas não sabiam, eu perguntava para público de 300 pessoas, 400, 500 pessoas, o que era quarta revolução industrial, ninguém respondia certo. Ninguém sabia o que era. Isso em 2020, tá, gente? Antes da pandemia, né? Que até março ali eu palestrei, eu atuei, eu dei workshop, eu tinha que explicar, tá? Então, assim, não é à toa que a gente está com esse boom, que veio tudo junto, né? E aí, além da quarta revolução industrial, que a gente foi para esse escopo totalmente acelerado, inovador e exponencial, a gente teve outro driver, que foi a pandemia. E aí, o que a gente futurista entende? O que a gente traçou de cenários para futuros, tá? Porque a gente sempre fala futuro no plural, tá, gente? Porque o futuro, ele é incerto. O futurismo não é uma previsão. O futurismo é uma ciência, uma disciplina que ela estuda através de sinais e tendências do futuro. Ela constrói cenários alternativos a partir desses sinais e aí antecipa o presente. Não é previsão de mãe de Ná, pelo amor de Deus, tá? Então, nós criamos cenários alternativos de futuros e muitos desses cenários foram antecipados de 2025 para 2020. Então, a gente entrou num escopo mais acelerado ainda com a pandemia, tá? E o que significa isso, gente? Quando, no primeiro ano depois de Cristo, o nosso conhecimento, ele demorava para dobrar 1.500 anos. Na Segunda Guerra Mundial, a gente já precisava, já encurtou bastante esse tempo para a gente dobrar o nosso conhecimento. A gente precisava de 25 anos. Olha como era linear, né? Da Segunda Guerra para cá, 50 anos atrás, tá? 50 anos atrás, a gente precisava de 25 anos para dobrar o nosso conhecimento, a nossa mente totalmente linear. Aí vem a quarta revolução industrial e a pandemia, o que acontece? O nosso conhecimento está indo para dobrar diariamente. Então, a gente entende que se a gente não fizer o dever de casa agora e entender que não existe um novo normal, existe um novo mundo e que tudo que funcionava antes não vai funcionar agora, que sim, a gente tem que honrar o que a gente aprendeu, mas muita coisa vai ter que ser mudada, vai ter que ser reinventada, que a gente vai ter que desaprender muita coisa para aprender coisa nova. A gente tem que entender isso, porque a gente tem que levar em consideração quando a gente, né, olha
quando a gente vai traçar um novo projeto, uma nova carreira, vai traçar um novo negócio, né? A gente tem que levar em consideração todas essas mudanças que eu contei aqui para vocês. E não trabalhar com o que você já tinha. E com o seu presente. E sim, tentar entender o que essas mudanças vão refletir. Para daí sim você construir uma rota de futuro e não uma rota de passado. Tá? Que é o que a gente fazia até então. Quando a gente fazia um planejamento estratégico, a gente trabalha com hoje e com o passado. Agora, a gente tem que incluir no planejamento estratégico a prospectiva, o foresight, o futurismo. Então, o meu planejamento estratégico se torna completo quando eu jogo lá os meus cenários, a minha metodologia de futuros, eu antecipo, enxergo cenários e antecipo. O que a pandemia era? Será que ela foi prevista como cenário para um futurista? Foi, ela foi prevista e foi avisada. Só que muitos cenários são registrados por futuristas no próprio projeto do Instituto Millennium, é aberto, vocês podem entrar lá no site. Foi indicado em 2017 que a gente teria uma pandemia em 2020, né? Mas só que uma coisa é os futuristas darem os cenários, outra coisa é as pessoas aceitarem e agir, né? Entrarem em ação, né? Já que a gente tem tantas prioridades no mundo para serem resolvidas. Mas foi sim, foi um cenário sim antecipado, tá? Um cenário em 2017 foi avisado, tá? Então, o que acontece? Tudo que ia acontecer em 2025 teve que ser acelerado em 4 meses. Tudo que a gente previa que ia acontecer, ou seja, todo mundo trabalhando digital, a transformação digital agora quem não fizer a transformação digital não sobrevive, ou seja, quem já tinha feito a sua transformação digital antes se deu muito bem na pandemia, né? Quem não fez provavelmente quis acelerar essa transformação digital e provavelmente perdeu dinheiro, tá? Então a gente entendeu que o mundo novo é da transformação digital. Só sobrevive nesse mundo novo quem fizer a transformação digital, seja você um empreendedor, um autônomo, um liberal, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, uma empresa multinacional. Não importa. Você tem que fazer a transformação digital da sua vida, do seu negócio, da sua empresa. Então, agora eu queria passar um videozinho rapidinho para vocês, falando desse novo mundo que a gente caminha, tá? E tanta coisa. É um texto adaptado do Gustavo Tanaka, tá bom, gente? Aumentem o volume aí. É rápido, tá?
é só para ilustrar, né, para vocês as grandes mudanças que estão acontecendo. Isso, de fato, já havia vindo acontecendo antes da pandemia. E aqui é para ressaltar, diante desse vídeo, que realmente a gente precisa, eu preciso honrar, eu que já trabalho no modelo futuro, honrar tudo que eu aprendi. Gente, eu tive que aprender muita coisa nova. Não é porque eu trabalhava na Microsoft, porque eu tinha acesso à tecnologia, porque eu sempre trabalhei com tecnologia na vida, que quando eu cheguei aqui no meu modelo de empreendedora, né, empresária que eu sou agora, eu não tive que aprender muita coisa do zero, que eu jamais tinha ouvido falar, né? E aplicar mesmo a metodologia de futuro no meu negócio, porque já que eu quero ajudar as pessoas, tem que fazer dar certo no meu primeiro, né? Então, assim, o meu modelo de trabalho hoje, o futuro do trabalho das pessoas, a minha equipe, tá? A gente já trabalha num dos modelos de trabalho do futuro. A gente já está adaptado, a gente já está à frente do tempo, porque eu já tracei cenário lá de 2025, depois da pandemia, já antecipei e já apliquei na minha própria empresa, tá? Então, é assim que a gente tem que pensar agora, gente. Vamos pensar em todas essas mudanças para construir rotas de futuro e não rotas do passado. Honre seu passado, mas você precisa entender que a linguagem, né? A linguagem de agora é outra, né? A gente está no mundo, está indo para um mundo que vai virar 100% digital, tá? E por que essa era agora que a gente está passando se chama era digital? Porque a transformação acontece através das tecnologias. Então, a gente está na era digital. Não é por causa da internet, gente, tá? Não. É porque ela acontece, a transformação acontece através daquelas 3 categorias de tecnologia que eu apresentei para vocês. E aí, a transformação é digital por quê? Porque a transformação está acontecendo na era digital, certo? A transformação está acontecendo na era digital, tá? Então, todo e qualquer pessoa, ser humano, empresário, empresário, profissional autônomo, autônomo, liberal, precisa fazer a sua transformação digital. Urgente, porque essa aqui é a primeira transformação de 10 megashifts ou 10 ou a nova revolução, que das 10 são 10 transformações que vêm depois da transformação digital que a gente tem que fazer. Então, se a gente não fizer esse dever de casa agora, a gente não prospera no mundo novo, porque está tudo muito acelerado. Então, a gente tem que fazer esse dever de casa aqui, sim, urgente, tá? Ágil, com agilidade, usando a tecnologia a nosso favor, entendendo que a tecnologia é nossa aliada. Ela não vem para competir, ela vem para nos ajudar. Ela vem para nos ajudar a evoluirmos como seres humanos. Porque nós não fazemos o que a tecnologia vai fazer por nós. E a gente tem que abraçar, sem medo. Porque é a tecnologia que vai levar a gente a ser exponencial. Porque o ser humano, a mente do ser humano é linear por natureza. Nunca vai ser exponencial. A gente nós só conseguiremos sermos exponenciais abraçando a tecnologia. Se você não entender, é aquela coisa, para que eu sei que existe um drone se eu nunca usei um drone, né? Então, dever de casa, quem não usou um drone ainda, vai você comprar um drone, vai pegar o do amigo emprestado, vai pedir o cara para te ensinar, não é possível. Para que existe a assistente virtual do Google ou da Amazon, a Alexa da Amazon, ou do Google, ou a Siri da Apple, se você não instalou na sua casa ainda, sendo que ela custa R$300 e já não botou tudo interconectado, né? Você já fez isso? Tão acessível, mas as pessoas veem ainda a tecnologia com tanta distância. Você já colocou 2 deveres de casa para vocês. Vão usar drone
e vão instalar a Alexa e conectar tudo que é eletrônico logo na sua Alexa, porque daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com holografia dentro de casa, gente, e a gente não se preparou para isso, tá? Então, entendam, a tecnologia vem para ajudarmos a sermos seres humanos melhores. Vamos ter mais tempo para isso, enquanto a tecnologia faz o trabalho chato, repetitivo, intelectualizado. E quanto mais especializado você for, mais especialista você for em algo, mais passível de ser automatizado você é. Certo? Então, gente, qual foi o grande motivo que veio a quarta revolução industrial para resolver? O planeta lotou. Explosão demográfica. A gente está caminhando de 7 bilhões de habitantes para 10 bilhões de habitantes, né? É aquela história lá do 2050, 3 planetas Terra. A gente precisava achar uma maneira mais inteligente de viver. E aí, onde é que a gente achou? Na tecnologia. Só que, como eu estava falando, as tecnologias exponenciais e convergentes vêm para a gente desenvolver a humanidade. Enquanto a gente não entender isso, as pessoas vão continuar com medo de perder os seus trabalhos para robôs e inteligências artificiais. E isso aí não tem escapatória. Já tem uma previsão que até 2070 toda a inteligência artificial vai fazer toda tarefa humana. 2070, ou você é humano ou não é humano. Porque a tecnologia vai fazer tudo o que é possível de tarefa humana, ela vai fazer. Então, cabe o que a você? Se desenvolver como ser humano, trabalhar em algo que tenha essência, buscar cada vez mais a humanidade no seu trabalho a partir de hoje, porque é isso que a gente vai precisar. Se não for para a nossa geração, minha, por exemplo, que já tenho 30 anos de carreira, mas que a gente prepare isso para os nossos filhos, para as novas gerações, porque eles precisam entender isso, tá? A tecnologia, ela vem para ficar e não há, assim, possibilidade de nós não termos utilidade, impossível. Por quê? A tecnologia, ela começa e termina com pessoas. E a gente vai se desenvolver, vai ser obrigado, tipo assim, a se desenvolver como ser humano, porque a tecnologia vai obrigar a gente a fazer isso. A gente já tem exemplos, por exemplo, do Watson, já fazendo cirurgias de alta precisão, né, lá nos Estados Unidos, onde ele consegue o Watson lá da IBM. Não sei se vocês já tiveram alguém palestrando sobre o assunto, mas seria bem importante trazer alguém da IBM para palestrar sobre o Watson. O Watson já consegue armazenar, por exemplo, 100 anos de dados de uma determinada cirurgia cardíaca. Ele armazena e aí ele vai para a inteligência artificial, a robótica, o Big Data, tudo junto e misturado ali em convergência. Aquele robô vai fazer com alta precisão. E o médico? A gente precisa do médico, porque alguém tem que ser responsável por aquele robô, por que foi inserido naquele Watson. E esse médico está na hora dele trabalhar para ser um médico mais humanizado. Para ele trabalhar na prevenção, não na prevenção da doença, mas na prevenção da saúde. Tá? Aí ele vai ter tempo de trabalhar em projetos para as pessoas não ficarem doentes. Aí vem o lado humano que a gente está perdendo muito. Eu tive uma péssima experiência esse ano, onde a minha mãe fez uma cirurgia um pouco antes da pandemia, e o médico era o melhor médico do Brasil nesse tipo de cirurgia, era uma cirurgia mas ele só aceitava particular, mesmo o plano cobrindo, e a gente era tão fria a relação que ela na UTI, eu tive que pagar o médico no corredor, tá? Porque tinha que ser em cash no dia da cirurgia, né? Então, assim, foi uma coisa absurda. Minha mãe lá quase morrendo
e o médico preocupado no corredor do hospital se eu ia pagar ele ou não, sendo que o plano cobriria a cirurgia, tá? Então, assim, tem muita médico bom. Sim, tem muito médico bom. Mas quem sabe esses médicos bons vão incentivar ainda mais os outros que não estão usando essa compaixão toda para momentos como esse. E aí vem o exemplo dos advogados também, que já foi comprovado que o Watson faz em 1 hora o que um advogado faria em 360 mil horas. Aí você tem certeza que você vai preferir trabalhar 360 mil ou vai deixar a máquina fazer para você, o advogado? Para você trabalhar, então, na gestão de conflitos, antecipando para que não aconteça processos. Aí você vai trabalhar numa advocacia humanizada, né? Então, eu acredito que muitas profissões vão mudar de função. Elas não vão deixar de existir. Outras vão deixar de existir. Mas em número para compensar essas que vão deixar de existir, as novas que vão surgir são em número muito maior. As novas profissões mais humanizadas, tá? E também técnicas envolvendo quando envolve aí a parte mais técnica, mais profunda das tecnologias exponenciais, certo? Então, novas profissões vão surgir, mas em muito maior quantidade do que as que vão sumir. Por isso que as pessoas têm que entender e a gente vai precisar da humanidade, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação que a gente está tendo aqui agora. Certo? Então, e a gente vai ter que ajudar isso, a passar essa mensagem. E aí, a partir disso, a gente entendendo que a tecnologia, deixando a tecnologia trabalhar, a gente teve exemplo aí na pandemia, né? Todo mundo teve que se virar para trabalhar em home office, trabalhar digital, trabalhar de longe, empresas tradicionais, todo mundo teve que se virar. E aí, aquela transformação que demoraria 5 anos teve que ser feita em 4 meses, né? E se foi acelerado em 4 meses, imagino que vem daqui para frente, né, gente? Eu fico imaginando assim. Mas mesmo com a pandemia, a projeção dos futuristas é que a gente tenha um futuro mais abundante. Gente, não vamos levar em consideração a geopolítica, por favor, tá? Então, assim, depende muito da geopolítica, tá? Mas se tudo der certo, o nosso futuro caminha para um futuro abundante, onde vai ser injetado trilhões de dólares na economia mundial, se a gente caminhar dessa forma, tá? Apesar da pandemia, tá? A gente vai ter uma economia enorme de energia, a energia vai ser barata demais, comunicação barata, a gente vai trabalhar menos e ganhar mais, tá? Então, a ideia é que realmente a gente tenha uma vida melhor, a gente caminha para uma vida melhor, tá? Então, são projeções, lembra que o futuro é incerto, né? Não é certeza absoluta nenhuma que eu estou falando aqui. Eu estou trazendo projeções, tá? A pandemia nos mostrou isso. A pandemia a gente chama de futuro possível. O que é um futuro possível? É quando algo totalmente fora do nosso pensamento, da nossa imaginação, dos nossos planos, acontece e muda o rumo do planeta. Tá? Ele vem, bum! A pandemia veio, bum, e mudou o rumo do planeta. Tá? Isso é um futuro possível. O ataque às Torres Gêmeas foi um futuro possível, que mudou o rumo de um país, quiçá de países. Tá? Então, algo que acontece assim, que você até projeta, mas é uma coisa tão absurda de acontecer, que você acha que não vai acontecer. E ela vem, acontece, te pega de surpresa, te dá uma rasteira, tá? Nós todos estamos passíveis de passar vários futuros possíveis. O futuro possível é aquele futuro que vem, que não é bom, mas que te traz uma crise enorme e, através dessa crise enorme, há uma aceleração também enorme de inovação, tá? Que é o que está acontecendo agora com a gente. Tá?
E aí, o maior futurista do mundo, né, que é o Ray Kurzweil, tá? Ele já prevê a singularidade tecnológica. O que é isso? Que em 2029, a inteligência artificial já se iguala à inteligência humana e em 2045, a inteligência artificial já supera toda e qualquer inteligência humana junta, tá? É o que o Ray Kurzweil, um dos maiores futuristas, e o que ele já projetou, 87% aconteceu, tá? Quem quiser pesquise sobre ele aí também, tá? Ray Kurzweil. É um nome com W no meio, é um nome louco mesmo de falar. Ray, R-A-Y, Kurzweil. Aí vocês põem aí por... Deixa eu ver aí que botaram no chat aqui. Então, o nome dele é difícil. Não sei se eu vou... Ray Kurzweil. Gente, procura no Google aí. Kurzweil. Alguma assim. Vou botar aqui, ó. Alguma coisa assim. Alguma coisa, tá? Ou com U, Q, K, U, alguma coisa assim. Kurzweil, tá? Vocês vão achar se botar esse nome aí, vai vir o nome dele certo, tá? Esse cara é um futurista que já acertou 87% das projeções feitas, tá? E aí, vamos pro próximo slide. Deixa eu ver aqui se o vídeo botou aqui. Achou, é isso aí, viu? É difícil, gente. Não decora não. É esse cara aí, tá? Então, a gente entende que a inovação incremental que a gente estava acostumado já era, esquece. Agora, a gente está numa disrupção total diária, né? A inovação tem que ser disruptiva, tá? Não adianta mais dar aquela incrementadinha no que já existe, que você acha que você vai sobreviver, que você não vai. Você tem que disruptar, né? Romper o que está sendo feito e fazer um novo, fazer uma coisa nova. É o que vale para as empresas agora, principalmente as que estão pensando em transformação digital. Esquece aquela inovação incremental tradicional. Não vai funcionar mais. Você precisa disruptar. Só que para disruptar, primeiro você precisa disruptar a sua mente. Senão o seu negócio não disrupta, tá? E aí a era exponencial, mas Isa, a gente não está na era digital? A gente está na era digital porque a gente está passando por uma transformação através da tecnologia. Mas a era é exponencial por causa da aceleração, que é exponencial. Vamos entender isso melhor, tá? Quando a gente vinha lá antes da quarta revolução industrial, a gente vinha no modelo de inovação linear. Olha só. Linear, tá? Aí lá, em 2016, boom! Quarta revolução industrial. O que é linear não funciona mais, que seria a inovação incremental, tá? Para eu me tornar exponencial, ou o meu negócio ser exponencial e acompanhar a evolução do mundo, para o trabalho ser exponencial, para eu ser um profissional exponencial, eu preciso disruptar, quebrar padrões, quebrar o que acontecia e criar o novo. Mas como, Isa? Se você falou que a nossa mente é linear. Sim, a nossa mente é linear. A nossa mente não é exponencial, a gente não tem essa capacidade. A gente só tem uma capacidade de ser exponencial, do nosso negócio ser exponencial, abraçando todo e qualquer tipo de tecnologia. Ah, mas não é para a gente ser mais humano? Não é para desenvolver a humanidade? É. Mas você precisa saber de tecnologia. Você precisa entender o que está embutido. Por exemplo, você não precisa saber desenvolver inteligência artificial, mas você precisa saber que coisas estão embutidas à inteligência artificial, que coisas estão embutidas à internet das coisas, que daqui a pouco vai estar tudo funcionando assim e você vai estar lá desbaratinado, perdido no espaço e no tempo, porque você não acompanhou e está ainda parado lá na sua mente linear. Então, para você ser mais humano, é preciso você abraçar a tecnologia. Disrupte, deixe que ela te leve para ser exponencial, tá? Então, e aí,
Aconteceu a era digital, todo mundo fez o dever de casa, até parece, né, gente? Até parece que a transformação digital é uma coisa muito séria, que envolve muito a cultura, a estrutura de uma empresa. A cultura tem que ser primeiro digital, para depois se conseguir uma transformação digital com 100% de sucesso, né? Só que a gente tem a era depois da transformação. Então, se a gente não fizer a transformação digital agora, o que que vem? Eu trouxe o oficial, tá? Do Gerd Leonard. Isso aqui, esse quadro é oficial, com as mega shifts, as mega transformações da quarta revolução industrial. O Gerd faz parte dos futuristas globais lá do Projeto Milênio, Gerd Leonard, tá? A gente ainda está na primeira transformação, que é a digital. A gente vai passar por todas essas aqui. Então, assim, o futuro do trabalho é esse aqui que vocês estão vendo aqui. O futuro do trabalho é fazer o dever de casa agora. Tem gente que diz que transformação digital é difícil, é para o futuro, que não vai dar certo. Não precisa, é preciso. Para você sobreviver ao mundo novo e para você prosperar e lucrar, você precisa fazer esse dever de casa agora. E isso eu falo não só de empresas, mas de você como ser humano, como profissional também. Você precisa fazer a transformação digital em você, que é o quê? Você ter um mindset digital. Você tem um mindset digital? Você tem uma cultura digital enraizada na sua mente ou você é analógico? Ou você é da era analógica, da era da escassez, da era do comando e controle, da era da garantia, daquele mundo antigo que a gente não quer mais falar, né? Porque se você quiser morar lá, eu tô fora, tô querendo partir para o mundo novo, né? Então, assim, tá na hora de você começar a entender que o futuro do trabalho é você começar a fazer a sua transformação digital e ter uma cultura digital para você poder ajudar a sua empresa ou o seu negócio, tá? Então, guardem bem isso aqui é histórico, tá, gente? Isso aqui é histórico. A gente vai passar por tudo isso em 20 anos, tá? E o futuro do trabalho, a gente entende que precisa de uma causa. Assim, depois de tudo que eu falei, a gente tem que o quê? Reconstruir o planeta. A gente precisa, porque nós fomos os predadores. Então, acima de tudo, além de você ter a sua mentalidade digital, seu mindset digital, você entender que a gente está na era digital, da transformação digital, que só sobrevive quem faz a transformação digital. Você tem que ter uma causa, não é um propósito, aquele propósito, Haribo, que, oh, meu Deus, o meu propósito. Não. Tem que pensar no mundo, no planeta. Pensar global e agir local. Eu penso que o mundo precisa, vou lá nas ODSs e ajo local. É assim que eu vou ajudar a reconstruir o planeta. Então, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer empresa, todo e qualquer profissional tem que ter a sua causa. Senão você também não vai prosperar, porque você vai ser cancelado. Né? O termo da internet agora não é o cancelamento, é o cancelamento. É a seguinte, por exemplo, a gente já muita gente já não está aceitando cosméticos onde, né, usam animais, isso aí já vem de muito tempo, como experiência. Então, vamos lá, né? Eu já estou começando, depois da pandemia, a consumir, a ser consumidora apenas de empresas que realmente fizeram da pandemia uma causa e não um marketing. E assim como eu estou cobrando também, onde eu vou só consumir de quem ajuda o planeta. Eu vou só aceitar serviços de quem ajuda o planeta. Assim como eu, Isabela, vou aceitar, as pessoas também só vão começar a me contratar se eu tiver isso enraizado em mim e no meu trabalho. Mas aí esquece marketing, gente. Agora é pelo coração, porque é para a nossa sobrevivência, tá? Então, cada um, para prosperar no mundo novo,
tem que pegar um desses ODS aqui para o seu negócio, para a sua empresa. Se você é um administrador de uma empresa, dono de uma empresa, você vai escolher. E você, como pessoa física, também tem que ter o seu. Para poder reconstruir agora, o universo está cobrando o que a gente depredou. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? Consciência, não é só para fazer bonito, não. Todo mundo tem que ajudar. Eu estou ensinando isso para a galera de 17 anos, gente. Eu estou com o Teach the Future aí, ensinando isso a eles. Porque é esse planeta que a gente vai deixar para eles. Então, avaliem isso com muito carinho. O que a sua empresa, o que o seu projeto, o que seu grupo de trabalho, o que a sua área pode fazer, independente da empresa toda, mas a tua área. A empresa já faz? Ótimo. Mas o que a nossa área juntas, a gente pode escolher um desses trabalhar. O que eu, como pessoa física, posso trabalhar? O que a minha família pode trabalhar para a gente chegar no planeta Terra de 2050 sem precisar ir para Saturno? Vocês nunca mais vão esquecer isso. E vão ver o filme do Interestelar para lembrar desse recado. E aí, os modelos de trabalho já caminham, né? O achatamento da hierarquia. Isso aí é um mundo antigo, né? A gente já está vendo acontecer. Muitas demissões, né? Vai caminhar para esse achatamento. A gente caminha para o modelo, já está havendo uma migração das pessoas das grandes empresas para empreendedorismo. Então, a gente vê aqui um modelo antigo de centralizado e comando e controle para um modelo de rede de trabalho em rede, total de colaboração, tá? Onde acabou essa história de que fulano está no pedestal, ciclano está no pedestal. Não, a gente caminha para um mundo mais colaborativo e mais coletivo, onde é necessário essa coordenação, tá? Então, esse é o modelo que eu falo que eu já trabalho, que eu já plugo e desplugo onde eu quero. E que nesse modelo novo, você pode ter, inclusive, mais de uma carreira, você pode ter mais de um trabalho, que são os chamados networkers, né? A gente caminha para uma liberdade, para um futuro que é mais livre, não aquele que exige garantia e exige, e você tem que obedecer um comando e controle, tá? Nesse mundo novo, você é autorresponsável, você é autorregulável e autogerenciável. E a sua empresa também é, certo? E aí essa reflexão é muito importante, que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam isso. Um trabalho que a máquina faz melhor que o humano já é um trabalho desumano. Então não adianta o advogado agarrar ali, ó, até lá em 2030, não vou largar meu osso, não vou largar meu osso, não vou largar meu osso. Enquanto a Watson está lá 360 mil anos-luz à frente e ele não largou o osso porque ele não quer que a máquina substitua ele. Ele já vai estar fazendo um trabalho desumano, tá? Já vai estar. Então, assim, a gente tem uma missão também de agora de observar isso. Será que eu estou me permitindo? Que é? A contabilidade tende a isso, tá, gente? A contabilidade tende a ser automatizada. Até quando, né? Os contadores vão ter que começar a se reinventar e aceitar se ele continuar fazendo o que uma máquina faz muito mais rápido e melhor do que ele vai estar fazendo um trabalho desumano, certo? E os grandes protagonistas do futuro do trabalho são esses três, tá? São os líderes exponenciais, os empreendedores ou intraempreendedores, os free workers ou networkers, tá? Os líderes exponenciais são os líderes dessa transformação toda. Quem vai levar essa galera para esse entendimento todo? Pode ser um líder de uma empresa, pode ser um funcionário, pode ser uma criança, pode ser um padre, pode ser um líder de uma comunidade, não importa. Não importa. A pessoa que entendeu esse recado que eu passei aqui para vocês e ajudar a galera a ir para o outro lado, pensando dessa forma, é um líder exponencial, tá? O empreendedorismo vem com tudo. Porque agora, mais do que nunca, a gente vai para um modelo, né? Um modelo de colaboração.
E até o intraempreendedorismo faz parte desse modelo de colaboração. E os free workers e networkers, quem são? Sou eu. Eu sou uma pessoa que tenho várias atividades diferentes. Eu não sou só futurista. Eu também sou neo-humanista. Eu também dou aula de meditação para crianças. Eu também dou aula de dança, porque eu sou formada em balé. Então, eu agora, como eu vivo o trabalho do futuro, eu já montei a minha vida muito mais interessante, fazendo tudo o que eu gosto e sendo monetizada pelas coisas diferentes que eu faço, inclusive a dança e inclusive a meditação. A minha vida é muito mais interessante agora, tá, gente? Mas por que eu cheguei nesse nível, tá? Gente, não é todo mundo que vai conseguir isso tão rápido, é porque eu estudei o futurismo e entendi que esse seria o futuro há 2 anos atrás. E eu desenhei e está acontecendo para mim, tá? Está acontecendo. Então, a minha vida é muito interessante, tá? Então, eu sou uma networker. Eu criei a minha carreira. Desse resultado todo, sai o meu salário ou a minha remuneração, né? Sai a minha remuneração, certo? Então, esse perfil desse profissional do futuro, ele tem que estar sempre pronto para experimentar coisas novas, estar sempre pronto para aprender, saber transformar, ser regidos pela coragem e totalmente pela liberdade. E as habilidades, eu trago aqui para vocês, as habilidades, a gente fala muito de habilidades, vocês já devem ter cansado de ouvir isso, mas é muito importante. Isso aqui são as habilidades também trazidas no Fórum Econômico Mundial, que também não foi o de 2016, foi o de 2018, que o Fórum Econômico Mundial identificou que precisava fazer um fórum só sobre o futuro do trabalho. E saíram essas habilidades como sendo as essenciais para o futuro naquela época. Só que como a gente antecipou o futuro, é para hoje, não é para o futuro, é para o presente. E se a gente observar essa lista, tem uma coisa aí diferente do que a gente tinha no passado. É uma lista diferente. Quando eu buscava um trabalho, né? Quando eu era ranteada, eu apresentava o meu currículo tinha o quê? Que não está aqui. Eu não tinha essas coisas aqui no meu currículo. Meu currículo eram minhas habilidades técnicas, né? O que a gente vê de diferente aqui? Que aqui é todas as habilidades são soft skills. Nós não vemos nenhuma hard skill aqui. O que é uma soft skill? Vocês já devem estar cansados de saber. São habilidades socioemocionais. São habilidades onde você desenvolve para saber gerenciar as suas emoções e saber gerenciar as emoções do outro, tá? Então, não temos habilidades técnicas aqui como habilidades do futuro, mas um sinal que a gente caminha para o desenvolvimento do ser humano mais humano. E até uma coisa incrível que tem nessa lista aqui, se chama flexibilidade cognitiva, que nada mais é que a intuição para todos, homens e mulheres, tá? Então, essa é a grande, né? Nós precisamos ser soft agora, nós precisamos caminhar para o slow. Nós precisamos de produtividade, sim, de agilidade, ser ágeis, produtivos, mas tem que ter um ar soft, leve, suave nesse novo mundo aí, tá? Então, nesse cenário de pessoas e tecnologia, né? Porque hora eu falo que a gente caminha para ser mais humano, hora eu falo para vocês que vocês têm que abraçar a tecnologia. Então, é aí que precisamos nos atentar, que para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Mas como que a gente faz isso? Né? Além de tudo que eu já falei aqui hoje, que é o que eu chamo de core skills, que são diferentes das soft skills. Elas podem até ser soft, mas elas são as core. Tem 3 coisas que você tem que ter
Se você só tem a tecnologia, você vai precisar completar e ter o diferencial da tecnologia com o que torna a gente humano, que são os 3 E's: a emoção, a ética e a empatia. Com esse mundo desenfreado de pessoas tendo burnout digital, né? Esgotamento digital, as pessoas o dia inteiro no celular, na internet, as pessoas estão perdendo a capacidade de se emocionar, estão perdendo a capacidade de trabalhar a empatia e principalmente a ética, que é o que vai fazer toda a diferença nesse mundo tão tecnológico, tá? Então, como é que a gente faz? Qual é a fórmula para a gente enfrentar? É a técnica dos 3 E's. Use a tecnologia, use o mundo digital, aprenda tudo que você puder sobre tecnologia e o mundo digital, tá? Então, não sabe o que são tecnologias exponenciais? Vai aprender. O que é? Você não precisa aprender a desenvolver. Vai aprender aonde que essas tecnologias estão. De repente, você está usando as tecnologias e nem sabe. Então, aprenda tudo que você puder. Em cima disso, coloque os 3 E's. Com isso, você tira o melhor das pessoas, o melhor das tecnologias, tá? Mas só que é muito mais fácil a gente acordar todo dia e lembrar: hoje eu preciso treinar a emoção, a empatia e a ética. E botar um pouquinho de tecnologia. Aí, no dia seguinte, trabalho a emoção, a empatia. É muito mais fácil. E a tecnologia, você vai em baby steps. O mundo digital, você vai em baby steps. Assim que você vai fazer, né, essa evolução. Só que essas 3, você pode começar a partir de agora. A tecnologia, você pode ir aos poucos. Mas as 3, eu te aconselho, é a partir de hoje. Porque o ser humano perdeu a capacidade de se emocionar e de ser empata. Certo? Para terminar, gente, o grande, né, líder exponencial, todos nós aqui podemos ser líderes exponenciais, podemos ser os líderes da transformação, que são os agentes de mudança, os impulsores de fronteira, os defendedores de uma nova visão para o futuro, que criam um clima, uma cultura que promove o aprendizado, a adaptabilidade e a rapidez. Tá? E aí, esse líder, ele tem 4 grandes habilidades. Ele é tudo isso aqui, tá? Porque ele é exponencial, tá? Ele é exponencial, explodiu, boom. Mas ele tem 4 grandes habilidades que ele precisa ter. Ele precisa pensar como um futurista, ser totalmente inovador. Ele não inova só no trabalho, ele inova em tudo que ele põe a mão. O cara, ele inova em tudo. Ele inova na maneira que faz pipoca para os filhos, tá? Ele é um cara, por natureza, assim. Ele é tecnologista. Ele é o quê? Ele não é um técnico como eu, que fiz ciência da computação. Não. Ele pode ser um advogado, pode ser um médico, um enfermeiro, mas que é apaixonado por tecnologia. Ele é apaixonado. E tem o foco no impacto, que é a questão global, o foco na reconstrução do mundo melhor, na reconstrução, o impacto social, totalmente a servir o planeta, servir o outro. Esse líder é isso aqui. Eu posso dizer que eu vi um líder exponencial aqui em Santa Catarina, fazendo um trabalho magnífico. Há 2 anos atrás, quando eu fui no evento deles, eu fiquei fascinada. E como eu já estava estudando a liderança exponencial, eu entendi que ele era esse líder, tá? Que é o Everton da Agrilis. Vocês devem conhecer, mas ele é esse cara que transformou as granjas de todo o Brasil, transformou as famílias, transformou o modo de viver, levou muita tecnologia e levou muito lucro para esse pessoal das granjas. Depois vocês pesquisem mais sobre ele. Ele é um verdadeiro cara super tecnológico, super para frente, inovador, futurista, tecnologista, foco no impacto na humanidade total, humano, cara humano, mas que revolucionou com a tecnologia, tá? Botou robótica lá nas granjas. Impressionante o trabalho que ele fez, tá? Então, gente,
esse líder exponencial, ele contesta, ele arrisca, ele quebra regras, ele transforma. E ele está preocupado com isso aqui. E ele tem a inteligência coletiva, que é a inteligência, onde o simples movimento que ele faz, a galera vai junto com ele como uma onda, é natural, é tão natural. Não é mais aquela liderança, né? É aquela liderança suave, né? Com a inteligência coletiva, que nada mais é do que a inteligência das formigas, né? Que elas são o símbolo dessa construção do trabalho bem feito, do planejamento meticuloso com inteligência coletiva. Tá? Ele tem essa inteligência e vai fazer com que a turma dele tenha essa inteligência também. E esse profissional do futuro, o futuro do trabalho, como a gente tem esse boom de exponencialidade, muita coisa acontecendo, uma pandemia, pode ter outro futuro possível, você não sabe o que vai acontecer com a política, você não sabe, você só tem cenários, eu tenho que me preparar para isso tudo. Então, a gente recomenda, sim, o profissional do futuro, principalmente o líder exponencial, ele é mindfulness, senão ele não aguenta. O que é mindfulness, gente? Não é só meditação, é atenção plena em tudo que você faz. E também a reconexão com a natureza, senão você não vai aguentar e vai ter um burnout digital. Você precisa se reconectar e aí sim a tecnologia fazer o papel dela de nos desenvolvermos como seres humanos. Então a gente tem que reaprender essa conexão, reaprender a fazer as coisas com atenção plena e reaprender a se divertir também, né? Porque a gente não veio aqui só para trabalhar, né? A gente veio aqui e a gente ainda quer e a gente ainda acredita que somos otimistas por um mundo melhor, certo? Então, líder exponencial, se você é um deles, o futuro precisa de você, tá? E aí eu peço para vocês, diante de todas as coisas que eu falei aqui, coisas boas, a gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, muitos mortos no mundo inteiro, e eu quero que vocês vejam essa imagem que está acontecendo aqui em diversos lugares do mundo, nesse momento, tá? Queria que vocês refletissem em tudo que eu falei, para pensar nesse futuro do trabalho. Né? Que é aquela história, quando eu tive o meu burnout, que eu olhei para trás, nem sei quem está aqui assistindo, tá, gente? Mas não tenho medo de falar, né? Que eu olhei para trás, porque eu trabalhava em negócios, né? Eu fechava os negócios. E eu só trabalhei em empresa bilionária. Comecei 18 anos trabalhando numa empresa de judeu ortodoxos de Nova York. São bilionários. Né? E eu olhei para trás e falei, eu só trabalhei para bilionário, agora eu estou trabalhando para Bill Gates. Eu estou enchendo o bolso dele. Mas não é o bolso dele que eu tenho que encher. Desculpa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A minha seta tem que estar apontada para outro lugar. Se eu posso fazer isso tudo para os bilionários, o que eu não posso, então, para quem precisa? E foi esse o meu maior motivador de ter coragem e jogar tudo para o alto em busca de um legado, de um significado, tá, gente? E hoje eu tenho trabalhos como esse. E você? O que você quer deixar? Você veio aqui só para trabalhar, cumprir horário, receber seu salário final e ir embora do planeta? Só isso mesmo? Construir sua família, padrão, margarina? É isso mesmo? Tá? Então eu peço que vocês fiquem com essa imagem e a gente vai terminar a minha fala de hoje para vocês refletirem sobre o que eu falei com esse vídeo aqui. Vamos lá. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping
left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Então, convido a vocês a fazer alguma coisa. Encerramos aqui. Isabela, eu queria já te agradecer pela apresentação. Eu confesso que para mim você hoje desmitificou e clareou muitos conceitos. Eu acho que o pessoal deve ter tido o mesmo sentimento. E eu fiquei bem surpresa com a mensagem assim que você passou hoje. E eu acho que faz todo sentido. Se a gente para pensar onde a gente está trabalhando, como que está esse mundo, acho que fica bem claro essa luta interna que a gente está tendo, né, com toda essa mudança. E o quanto a gente está passando por essa humanização de uma forma muito difícil. Que por um lado a gente está tendo que evoluir muito rápido, então a gente se fecha e ao mesmo tempo a gente precisa se abrir. Então, acho que você deixou isso bem claro hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu vou abrir também, pessoal, caso alguém tenha alguma pergunta.
fiquem à vontade para conversar também e expor suas ideias. Isabela, Oi, Heitor. você, parabéns pela... Tudo bem, meu querido? Também essa semana nós tivemos eleições e houve um Hum, problema no Tribunal Superior Eleitoral. sim, E o ministro lá, que é o atual presidente do tribunal, Barroso. Barroso, Ah, falou o seguinte, que houve um problema lá na computação e que a inteligência artificial não tinha ainda aprendido, tá, ah, a fazer aquela tabulação necessária. sim, E eu fiquei pensando, quantas pessoas será que conseguiram entender essa mensagem? pouquíssimas, Heitor. Pouquíssimas. E na reflexão de tudo que você falou, eu vi que é necessário que se encontre a solução para atender as pessoas menos favorecidas economicamente, tá? Então, tudo que se vê hoje em termos de evolução digital está proporcionando melhoras para aqueles que detêm o poder econômico, tá? Isso já eu observava quando lia Isaac Asimov, quando eu Aham. lia agora o Pai da Harari, robótica. e vale a pena ler o Homo Sapiens, o Homo Deus, Sim, né? é meu guru. Vale a pena ler, porque tem muitas reflexões sobre o futuro, tá? E muito pertinentes, né? A questão Sim, do algoritmo, que é justamente isso que eu falei em relação ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Eleitoral, e com relação a toda a evolução que nós vamos ter e já estamos tendo, né, no mundo. Tá? sim, Agora, como atender? Né? Como atender? Quer dizer, nós vamos poder viver 150 anos, 200 anos, sim. A previsão, as projeções, as tá? projeções já temos, Por tá, quê? Heitor? Mas por quê? Porque nós vamos ser complementados ou substituirmos coisas nossas, né? Órgãos, né? Por máquinas, tá? Então, Ou não, né, Heitor? Ou não. Ou a gente vai ter a prevenção da saúde também, que te leva até os 120 anos, que é a previsão para quem nasceu a partir da década de 80. A gente já tem uma projeção que essas pessoas vivam até 120 anos sem precisar colocar nenhum órgão artificial, tá? Apenas com a prevenção da saúde. eu Entendeu? concordo contigo que os medicamentos vão ajudar muito. Sim. Mas, de qualquer forma, hoje nós já estamos com marca-passo, tá? Sim, sim. E já Nós tem já estamos... ciborgues, né? Somos ciborgues. Vamos virar ciborgues Exatamente. também. Há quantos anos nós usamos óculos? Né? Quer dizer, o óculos foi o primeiro elemento, talvez, que o corpo humano recebeu, alheio à sua natureza. Tá? Então, o que eu vejo é que todas as projeções futuristas, tá? Não tem nenhuma com relação às pessoas que não têm a capacidade ou têm o poder econômico na mão. Tá? Então, isso é que Oi, eu Heitor, mas isso pode ser falta de... Na verdade, os futuristas, a preocupação deles é essa. Se você olhar de fato os ODS da ONU e os 15 desafios do projeto Millennium, há essa preocupação sim com os menos favorecidos. Só que adianta só nós futuristas, entendeu? A gente fazendo esse trabalho de formiguinha, porque somos poucos aqui no Brasil, no tamanho de um continente, para atender um continente do tamanho do Brasil para as pessoas, que as pessoas entendam, tá? Isso aí é meta do Projeto Milênio, você pode entrar lá no site.
Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ter esse olhar global que você está tendo aí e convidar. É um trabalho de cada um fazer a sua parte. Você mais que ninguém sabe, porque ele é o presidente do CDI, né? Do Comitê para Democratização para a Informática há muitos anos, né, Heitor? A gente trabalhou juntos, eu também já fui presidente, comecei esse projeto lá em 2000 e pouco com vocês, a gente já fez esse trabalho social juntos, né? Eu e você e toda a nossa turma. Mas, assim, a preocupação dos futuristas globais maior é com os menos favorecidos. Só que a gente precisa, alfabetizar. Aqui eu estou alfabetizando, entendeu? Porque vocês precisam ajudar os menos favorecidos. Vocês precisam ajudar a gente a levar isso. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente não tem mão para... São pouquíssimos os futuristas, né? Se eu chego numa turma de universidade, eu dou uma palestra dessa, o pessoal pira, o pessoal nem sabe o que está acontecendo, Heitor. Já cansei de ver isso. Eles estão no outro planeta, entendeu? Por isso que eu quis dizer, quantos entenderam aquele recado do ministro? Não entenderam. Não entenderam. Quando se fala em ODS, tá? Dos Objetivos do Milênio, tá? Desenvolvimento sustentável, tá? Também se remete muito para a sustentabilidade do planeta. Tá? Total. Acho que se esquece, apesar de estar embutido no ODS, se esquece muito da questão humana. Tá? Tá, mas a preocupação... A visão é um pouco diferente da realidade. Tá, mas só que, Heitor, a visão é diferente da realidade, porque nós, futuristas, que não estamos lá na ONU, estamos no Projeto Milênio, somos poucos no mundo. E o que eu estou fazendo aqui é cumprindo uma missão. Eu sou missionária, tá? Eu preciso levar, e ao mesmo tempo que eu estou dando a palestra voluntária aqui para vocês, eu estou dando milhares de palestras voluntárias, outras pagas, mas eu também estou fazendo um trabalho voluntário para educar as pessoas menos favorecidas. E eu estou também, eu trouxe o curso, né? Eu tenho a certificação da Unesco para alfabetização para o futuro. Então, eu tenho o meu curso, onde eu faço a alfabetização do futuro de qualquer profissional. E as pessoas que saem do meu curso com o título de Pensadores do Futuro já saem apropriadas, prontas para sair com um projeto para os menos favorecidos, tá? É requisito para o meu curso. Entendeu? Então, é só que cada um tem que fazer a sua parte. É olhar o global e agir local. A maioria, o que predomina ainda? Não é o futuro. Eu estou falando de futuro aqui. O que predomina é o sistema antigo de comando, controle e centralização de riqueza. É isso que predomina. O futuro não é esse ainda. Mas a gente pode... A grande notícia é que a gente pode mudar esse futuro, se a gente quiser. Só que a gente precisa querer e precisa de ajuda. Então, eu faço questão de fazer quantas palestras forem possíveis fazer, porque eu sou missionária da Singularity, eu sou missionária do Projeto Milênio. Eu tenho que levar essa mensagem. Eu sou missionária do Teach the Future, porque a gente entende que as crianças precisam ser preparadas também, que os professores, os educadores precisam ser preparados, porque senão todo mundo vai bater lá na frente, vai dar uma confusão total, entendeu? Então, é essa a ideia, tá, Heitor? Então, assim, eu estou tentando fazer a minha parte e a minha mensagem aqui é que vocês possam captar também, de alguma forma, colaborar, né, com essa questão humanitária, entendeu? Deixa a tecnologia vir, aprenda sobre ela, mas vá ser humano. Vá ser humano. Vá ensinar isso. Pega essa minha palestra, grava, estuda, né? Eu deixo meu material super disponível.
entendeu? Eu vou dar um curso, uma imersão gratuita agora, do dia 8 ao dia 15 de novembro, para quem quiser se inscrever, sobre o futuro, de todos os sentidos. É gratuito. Vou dar 7 dias de imersão, 1 hora por dia, tá? Gratuito. O Brasil inteiro pode se inscrever. Eu estou preparada, eu tenho estrutura, tá? O que vocês podem fazer? Vão para a minha imersão, estudem, pegam o material e replica. Não tem problema. É o que eu preciso, a gente precisa de ajuda. E é essa convocação que eu deixo aqui, para finalizar. Pode falar, Mirella. É a parte da inteligência coletiva, né, Isabela? A gente Exatamente. entrar nessa onda e repassar. Talvez a gente não precise fazer palestras como você, não tenha isso, mas se eu ensinar o meu coleguinha no trabalho, e o meu coleguinha ensinar outro coleguinha, aos poucos a gente vai... E cuidando do pessoal menos favorecido ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim... Heitor, o CDI é um grande exemplo disso. Eu me lembro que a menina que trabalhava lá em casa, eu fiquei com a moça que trabalhava aqui em Floripa comigo, trabalhou 9 anos comigo, ela tinha 7 filhos, a menina. Cada hora ela aparecia com mais um. Aí ela trabalhava até o último mês, até o último dia, tinha um filho, 2 dias depois ela voltava a trabalhar. Eu ficava impressionada. Eu falei, meu Deus do céu, né? Até que eu comecei a botar ela nas escolinhas lá de Palhoça, do CDI. Eu falei, Jaqueline, vai estudar. Vai estudar. Deixa suas filhas, a sua filha mais velha cuidar dos mais novos. Vai estudar. Botei lá no CDI e ela começou a fazer todos os cursos. Lá na Palhoça, lá, não sei qual das escolas na época. Se era do Brejalu, qual que era. O que aconteceu? Ela se dedicou tanto que aprendeu, virou secretária de uma grande empresa. Então, eu falei, se eu não tivesse feito aquela ação, eu fiquei sem ninguém para dar uma vida melhor para ela. Porque ela tinha 7 filhos. E ela tinha uma mais velha. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. O que eu posso abrir mão meu aqui pelo outro? Entendeu? Acabou essa coisa do ego, da mente, do ego. Acabou isso. Tá? Eu abri mão de várias coisas depois que eu saí do mundo corporativo. Nem carro tem mais. Pra quê? Nem carro. Eu não paro. Por que eu vou ter carro? Eu vivo viajando, né? Tenho que cuidar da minha mãe lá no Rio. Você sabe. Entendeu? Me desapeguei de várias coisas. Me desfiz de imóvel. Só tenho essa casa aqui. Então, assim, eu estou simplificando a minha vida. Então, é esse o caminho, gente. É esse o caminho. Quem não entendeu isso e demorar a entender, vai sofrer. Vai sofrer. Porque o universo cobra a continha, né? É isso. Parabéns para você. Eu acho que tem... Alguém levantou a mão aqui, Candice, não sei. Se você quiser abrir seu microfone para... Ela saiu. Ah, é? Acho que ela saiu, não tá mais. Não, saiu. Sim. Tá sim. Tá aqui, ela tá aqui. Agora que eu vi, ela abriu a câmera. Oi, Candice. Tudo É bem, Candice? Isabela? Tudo bom, querida? Joia. Primeiro eu quero agradecer muito a sua palestra. Na verdade, assim, tem um lado que eu penso assim, ai, que alívio, né? Eu vivo isso tudo que você diz há 20 anos, né? Todas essas questões já me tocam profundamente. A minha vida já foi toda direcionada com todos esses questionamentos, né? Por outro lado, ao mesmo tempo que dá um alívio, também instiga, né? Fala, vamos fazer mais, a gente precisa fazer mais, né? Quando eu escuto o Heitor falando, é isso, né? É o próprio filme Dilema das Redes, né? Você vê o número de pessoas que estão se tornando robôs pela tecnologia, mais alienados, ao invés de utilizar a tecnologia ao favor, é muito grande, né? Então, quero agradecer profundamente, dizer que eu já me sinto convocada aí para disseminar tudo. E claro que à medida que eu for participando mais com você, vou aprofundar um pouco mais. Mas, assim, o que me desespera, né? Porque eu também sou educadora. Sou educadora numa faculdade na Zona Leste, que são pessoas, né, com um poder aquisitivo menor. E o meu desafio hoje é justamente poder dar as ferramentas para eles para chegarem nessa visão que a gente está. Então, eu me sinto assim, é uma angústia, né? Fico feliz de ter outras pessoas que estão pensando juntas,
porque eu me sinto ali como uma alquimista, assim, sozinha, né? Tendo que puxar o melhor conteúdo da meditação com o melhor conteúdo da comunicação, com o melhor conteúdo, né, comportamental para tentar fazer alguma coisa, mas aí dentro ainda de uma certeza que ainda não é a melhor ferramenta, ainda não é a mais rápida, ainda não é. Então, assim, hoje a minha busca é por ferramentais que ajudem Sim. essas pessoas na prática, né? A arte, né? Tudo, estou trazendo tudo porque a educação também está falida, né? A forma de educar também. Então, assim, né, para mim, todo tipo de ferramenta é bem-vindo para ajudar essa trajetória a ser cada vez mais rápida, mais leve, mais prazerosa, né, com mais engajamento, principalmente para esse público, para essas pessoas que a gente está falando que ainda não tem essa visão, né, mas que, Sim. ao mesmo tempo, Isabela, é muito interessante que eu tenho uma turma, né, de 20 alunos e eu fiz vários questionários com eles e um deles era: se você não tivesse que se preocupar financeiramente com nada, ao que você se dedicaria? 90% deles abririam uma ONG, sabe? Então, Olha só. É uma coisa maravilhosa, mas Olha eles que têm lindo que se isso. preocupar com a sobrevivência deles, Sim, entendeu? claro. Eles Tá não têm todo como mundo nessa luta. Não, eles de não jeito têm. nenhum. De jeito nenhum. Então, para dizer que a visão até tem, o coração até tem, mas assim, o ferramental a gente está precisando ajudar, sabe? Sim. Então, o que acontece? Nós que somos mais favorecidos e que vamos ter mais tempo, porque a tecnologia vai trabalhar para nós, é nosso papel ajudar essas pessoas, então, a ganhar mais dinheiro. Você entende? Esse é o caminho. O que a gente pode fazer para eles, então, já que, né, no teu trabalho, você como educadora, você já tá sendo humana, né? Mas, assim, outras pessoas que vão ter mais tempo vão ter que ser mais humanos e vão ter que ajudar esse pessoal aí a sobreviver, né? É o que eu sempre falo, tira a geopolítica da história. Porque se a gente pensar em geopolítica, muda de cenário, muda de figura, muda tudo. Mas é essa a ideia, que a tecnologia venha para que os mais favorecidos tenham condição de ajudar os menos favorecidos. E que essa não digo igualdade, a equidade venha mais rápido, né? Que a gente antecipe essa equidade, tá? É um futuro desejável, mas a gente precisa antecipar ações para que ele aconteça, né? Então é esse o caminho. Você tenha já a mente aberta para isso. E ter a mente aberta total, né, Candice? Em primeiro lugar, né? Tá aberta a receber o novo e passar o novo. E ir experimentando. Entendeu? E nunca deixar, eu falo, gente, não deixar outros pessimistas pegarem a gente pelo pé, tá? Porque alguém tem que ser otimista nessa roda toda, entendeu? Para a gente poder levar a galera junto, né? Para a gente fazer a transformação, para a gente levar ao mundo. É difícil? É. Mas a gente tem que manter o otimismo, mesmo sabendo que é muito difícil, tá? Mesmo sabendo disso. Mas que bom. É isso? Que bom. Parabéns pelo seu trabalho também aí como educadora, né, Candice? Parabéns. Obrigada, Candice. Pessoal, se Acho que é isso, né? se a gente já mais tem uma pergunta, a gente encerra por aqui. Tá bom. Acho que não. Isabela, É muito isso. obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Nota Mirella. 1000, hein? Obrigado. Gostou, Excelente Elton? apresentação. Então tá. Demais, demais. Que bom, Muito intrigante gente. e despertou legal. Que bom. Estou à disposição, já sabem, né? Como eu sou missionária, estou querendo ir passar a mensagem. É só me chamar. Tá bom, gente? Legal. Vamos todos juntos, tá? E me sigam lá no Instagram, que eu vou fazer a imersão lá. Eu vou abrir as inscrições no final dessa semana. Vão ter inscrições para a imersão gratuita que eu vou fazer, de 8 a 15 de dezembro. Tá bom? Legal. No meu Instagram, tá? Obrigadão, Gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Muito, muito obrigada, de coração. Valeu, Boa noite pessoal. a todos, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado aí, Mirella. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.